123 Guild Wars Capítulo 369 Os gritos de um Elfling são os mais doces. 2. R18 Autor Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco tocou suavemente o seio esquerdo de Opie, acariciando-o levemente. A Elfling começou a tremer com seu toque e ela gemeu levemente. Esta foi a primeira vez que seu peito foi apalpado, então ela estava extremamente sensível. Draco sorriu e agarrou o outro seio dela enquanto massageava suavemente. Para isso, ele teve que se inclinar um pouco para baixo, o que o fez adotar uma postura engraçada. Como tal, ele decidiu voltar para a cama e sentou-se na beirada, enquanto Opie permaneceu de pé diante dele. Mesmo enquanto ele estava sentado, a cabeça dela só alcançava seu peito, na melhor das hipóteses. Agora, em uma posição muito melhor, Draco começou a apalpar os seios dela mais uma vez. Ele fez questão de imbuir uma aura de gelo e relâmpago nas pontas dos dedos com sua magia subjetiva, o que estimulou ainda mais Opie. Claro, essa aura era leve o suficiente para não prejudicá-la em nada, apenas adicionou mais combustível às chamas. Agora, a Elfling estava quase em estado de delírio, todo o seu corpo tremendo enquanto seus olhos ficavam vidrados. Seu peito se agitou enquanto ela ofegava profundamente, com uma névoa quente escapando de sua boca. Seu rosto até os ombros estava vermelho como sangue, e suas pernas estavam firmemente presas enquanto ela tentava conter o fluido que escorria de seu canal. Draco ficou realmente chocado com o nível de sensibilidade dela. Foi realmente real, mesmo com suas melhorias. Ele se perguntou se era uma característica fisiológica que os Elflings tinham, ou se Opie era única nesse aspecto. O amor de Draco pelos seios estava muito atrás de seu fascínio por bundas, mas caramba, não havia nada como dobrar um par de seios grandes e macios. Isso acalmou sua alma e o fez sentir como se estivesse retornando à origem. As meninas costumavam comentar que os caras que brincavam com os peitos ou chupavam eram como meninos, e isso era verdade. O garoto interior de um homem seria despertado quando ele colocasse as mãos em um par de seios, e sua curiosidade infantil aumentaria. Como tal, Draco continuou a brincar com eles um pouco antes de finalmente levar seus lábios ao mamilo direito de Opie. Ele os lambeu lentamente, saboreando o grito que veio da boca de Opie. Ele então começou a devorar o mamilo dela, lambendo em círculos, golpes e zigue-zagues antes de chupá-lo levemente. Isso fez Opie gemer profundamente enquanto agarrava a cabeça de Draco e segurava para salvar sua vida. Sua outra mão continuou a manipular o outro mamilo, enquanto ele gentilmente beliscava e rolava em círculos, sintonizando como se fosse o mostrador de um rádio antigo. Sua boca continuou a sugar seu mamilo e aumentou a intensidade. Draco poderia jurar que leite estava prestes a cair em sua boca, mas nada saiu. Pode ter sido apenas sua imaginação, mas ele sentiu uma leve sensação de decepção por não ter saído nada. Como tal, ele mudou sua técnica para misturar lambidas e rolagens com sucção intermitente, deixando Opie em um poço de euforia ao sentir que seu peito estava prestes a cair. Ela sentiu seu coração começar a bater em velocidades horríveis, e foi quase como se o estímulo que Draco estava dando a seus seios atingisse seu coração antes de descer, serpenteando como um fio de eletricidade atingindo seus órgãos genitais, deixando-a ainda mais molhada do que já estava. Opie continuou a choramingar e gemer confusa, sem entender por que isso era tão bom quando Draco ainda não tinha feito isso. A verdade é que o próprio Draco não tinha certeza. Ele imaginou que o desejo de Opie havia fervido por tanto tempo que sua sensibilidade havia aumentado ou que isso era uma característica especial de sua raça. Então, novamente, poderia ser apenas o seu próprio corpo, enquanto se preparava para absorver algo do tamanho do seu braço. No entanto, isso pouco importava para Elfling, pois ela exibia um sorriso ligeiramente tolo de prazer. Eventualmente, ela gritou para Draco. Draco. Eu sinto. Como se estivesse prestes a fazer xixi. Draco sorriu e aumentou a intensidade ao invés de diminuí-la. Isso fez com que o choro de Opie aumentasse de volume e seu corpo começasse a tentar se desvencilhar do abraço de Draco para escapar do prazer, mas ele agarrou com força.
No final de tudo, ela apenas gritou de euforia quando suas pernas presas se abriram e uma pequena chuva dourada jorrou de seus órgãos genitais, enquanto seu corpo tremia e se contorcia como alguém que havia sido eletrocutado. Ela ofegou fracamente e seus olhos permaneceram opacos, como se ela estivesse em transe profundo. Draco lançou um feitiço de restauração de resistência em Opie, o que fez sua respiração pesada parar, permitindo que ela se levantasse do ombro de Draco e olhasse para ele. Draco acariciou o rosto dela e perguntou, "Foi bom?" Opie sorriu feliz e abraçou o pescoço de Draco. "Sim. Foi tão bom, Draco. Eu realmente gostei." Draco riu e gentilmente esfregou a cabeça de Opie. "Ainda mais por vir. Agora, afaste-se." Draco comandou. Opie obedeceu e deu um passo para trás enquanto observava Draco se levantar. Os olhos dela estavam no rosto bonito dele, mas inadvertidamente desceram para a parte superior do corpo tonificado e depois para a toalha. Sua respiração acelerou um pouco quando ela viu uma barraca no centro da toalha, como se algo quisesse rasgá-la para chegar até ela. Draco sorriu com a reação dela e a instruiu mais uma vez, "Tire minha toalha." Opie estendeu as mãos trêmulas para afrouxar o laço da toalha de Draco, puxando-a para longe de sua cintura e deixando-o completamente nu. Ela engasgou quando viu sua vara com força total pela primeira vez. Ela só tinha palpado e apalpado antes, dando-lhe uma ideia aproximada de seu tamanho e textura, que foi a fonte de sua luxúria sem fim nos últimos dias. Porém, foi como sentir os seios através da roupa e liberá-los pela primeira vez. Era uma visão de magnificência que qualquer um dos sexos poderia apreciar dos seus parceiros. Assim como Draco ficou maravilhado com os seios enormes e maravilhosos de Opie, ela também ficou maravilhada com o pau grosso e razoavelmente longo de Draco. Opie engoliu em seco. Já era grande o suficiente para uma mulher normal desfrutar dele por dias, mas para alguém com metade do tamanho de uma mulher normal, não era diferente de pedir ao Opie para colocar um canhão dentro dela. Draco viu a apreensão dela e a crueldade de sua herança de demônio com chifres aumentarem, mas ele forçou-a a recuar. Para o tipo de Opie, tal crueldade não a faria se sentir bem, mas a traumatizaria profundamente. É preciso usar um método gentil para ela. Como tal, Draco gentilmente continuou suas instruções. Use seus seios para envolvê-lo e acariciá-lo. Opie obedeceu o melhor que pôde, agarrou seus seios e colocou o Argot de Draco entre eles. Ela sentiu uma sensação estranha ao fazer isso, como se o calor de seu membro fosse derreter seu peito em escória. "O que eu deveria fazer agora?" O fofo Alflin perguntou com incerteza. "Acaricie e esfregue apenas com os seios." Draco explicou. Opie assentiu e começou a fazer isso. Seus movimentos eram ásperos e espasmódicos, nada parecido com a imensa perícia de Zayn quando ela fez o mesmo com Draco. No entanto, Opie era muito maior que Zayn no peito. Os golpes de Opie eram ásperos e mal cronometrados no início, mas eventualmente se tornaram mais refinados com o tempo. A maioria das meninas que fizessem isso pela primeira vez teriam que ser devidamente orientadas e, mesmo assim, seriam bastante inexperientes. No entanto, o Alfling foi rapidamente capaz de maximizar sua eficiência em dar prazer a Draco depois de alguns minutos de confusão, aumentando sua técnica do nível de uma pessoa sem noção para uma semi-profissional. Draco olhou para baixo e viu o Alfling de seios enormes acariciando furiosamente seu pênis com seus montes macios e elásticos, quase como se ela estivesse tentando usá-los para ordenhá-lo como uma vaca. Draco ficou agradavelmente surpreso com a adaptabilidade dela e começou a gostar da sensação de Opie dando uma mamada nele. Embora ele preferisse um trabalho anal apenas pelo visual magnífico, Draco ainda estava extremamente estimulado por isso. Logo, Draco foi levado ao seu limite ao liberar sua primeira carga nos seios e rosto de Opie. Alfling ficou chocada com a súbita marca agressiva, mas seu rosto logo ficou nublado quando o cheiro estranho do sêmen de Draco entrou em seu nariz. Isso a fez sentir-se tonta e fraca, como se tivesse recebido algum tipo de marca da qual não tinha ideia. Ela lentamente se levantou e tocou o sêmen em seu rosto e peito, atordoada. Draco sorriu e levantou Opie, colocando-a gentilmente na cama em posição de missionária. Alfling sentiu todo o seu corpo pulsar com uma mistura de antecipação e ansiedade. O momento que ela estava esperando finalmente chegou. Ela esperou 2 semanas inteiras por esse momento e, agora que ele havia chegado, descobriu que estava mais assustada do que animada. Porém,
Já era tarde demais, pois Draco já havia montado nela. Seu pau ainda duro estava agora pressionando contra seu buraco comparativamente pequeno, e a discrepância de tamanho instilaria preocupação em qualquer espectador. Será que realmente caberia? Até Opie duvidava que isso aconteceria, e quando ela estava prestes a saltar, Draco abriu caminho, fazendo-a congelar e agarrar os ferimentos do que seguravam sua cintura com força. Seus olhos se arregalaram continuamente enquanto sua voz saía como um suspiro tenso enquanto Draco avançava lenta mas estoicamente. No momento em que metade de seu comprimento penetrou em suas profundezas, seu ímã já havia sido rasgado em pedaços e seu colo do útero também estava prestes a explodir. Ser violado. Draco parou aqui para deixá-la sentir a sensação dele dentro dela. Claro, ele negou a dor da primeira vez com magia de cura. Algumas meninas consideraram essa dor significativa, enquanto outras seriam felizes sem ela. Neste caso, Opie fazia parte deste último grupo. Se Draco tivesse que comentar alguma coisa sobre o canal de Opie quando começou a empurrar dentro dela, seria que foi o ajuste mais apertado em toda a sua vida até agora. Ele certamente havia penetrado muitas mulheres que tinham vaginas como pinças, mas nada poderia superar uma vagina com metade do tamanho de uma vagina normal. Se Opie não estivesse tão molhada, Draco nunca teria sobrevivido à penetração nela. Mesmo assim, ir e voltar exigia mais do que apenas um esforço hercúleo. Era como se ele estivesse tentando arrancar o pau do cimento seco e depois empurrá-lo de volta. Não em termos de textura, claro, com a sua umidade e a esponjosidade das paredes da sua vagina, parecia sexo normal, mas em termos da fricção áspera e da força necessária para penetrar continuamente. É claro que, com o passar do tempo, sua vagina começou a se adaptar ao intruso enorme e a se moldar para se ajustar ao seu formato, permitindo que a penetração fosse mais fácil para ambas as partes e mais prazerosa. Durante tudo isso, Draco simplesmente grunhiu levemente enquanto seu ritmo aumentava e suas estocadas se tornavam mais poderosas. Quanto à pobre Opie sob seu comando, ela era como um barco no meio de uma tempestade, sem nenhuma sensação nas pernas. Devido mesmo à alta sensibilidade que a tinha atormentado anteriormente, ela sentiu o prazer de ser penetrada ainda mais do que a mulher média, o suficiente para que Opie gritasse continuamente. Seus gritos eram estridentes e cheios de emoções conflitantes, e qualquer sujeito em cima dela parava e se perguntava se não a estava matando lentamente. Infelizmente, ela acabou ficando sob o comando de Draco. Sua herança do demônio chifrudo simplesmente gostava de seus gritos, saboreando os sons que o Elfling fazia enquanto desmoronava sob seu ataque intenso e o prazer cada vez maior. Opie sentiu sua mente ficar em branco. A única coisa que ela podia ver e sentir era sua mão em volta do pescoço de Draco, segurando-se para salvar sua vida, enquanto seu abdômen era perfurado por um cavalo quente e grande que provavelmente estava reorganizando a colocação de suas entranhas. Guild Wars capítulo 370 Crescimento de habilidades comerciais. Draco saiu do quarto de Opie com sua armadura. Quanto ao Fling, seu pequeno corpo estava esparramado na cama, dormindo profundamente e roncando alto com um amplo sorriso de satisfação no rosto. Over aproximou-se de Draco e curvou-se com respeito. Meu senhor, quais são suas ordens? Draco ponderou suas opções. Depois de esclarecer todos os nativos do tesouro, eles ainda estavam digerindo seus ganhos, por isso não era bom incomodá-los. Ele já havia colhido o suficiente deles e teve a premonição de que nada que pudessem mostrar agora aumentaria seus ganhos. Draco tabulou seu status atual e fez uma lista de prioridades a serem concluídas antes do início da competição de herança. Primeiro, ele precisava se tornar um grão-mestre em ferraria e alquimia. Este era um grande objetivo que poderia ser dividido em etapas menores. O primeiro passo seria criar um grande Master Design. Para qualquer outra habilidade comercial, Draco teria um problema, mas não para ferraria e alquimia. Deve-se lembrar que na linha do tempo anterior ele havia feito a espada de mana. Este foi um verdadeiro design lendário que ele elaborou após anos de experimentação, que infelizmente foi reduzido ao nível pseudo-lendário como resultado de sua técnica de origem de 3 libras de nível 3 naquela época. Tudo o que ela precisava fazer era recriar o design se quisesse ter preguiça, mas Draco preferiu se desafiar e criar um do zero, sem ajuda externa. Então, se ele pudesse criar itens lendários,
Mesmo que não fossem iguais aos de seu projeto, ele teria satisfeito o outro requisito para se tornar um grão-mestre. Esta parte não foi exatamente fácil, mas também não foi muito difícil, especialmente se ele atualizou Pair da Dani e Mjolnir antes disso. No entanto, não terminou aí. Ele também teria que atualizar suas duas técnicas de grande mestre através de pesquisa e experimentação. Agora que seu gerador de técnica inata finalmente os quantificou, o caminho a seguir lhe foi revelado. Então ele não precisava mais lutar por uma resposta. Seu segundo objetivo principal seria desenvolver técnicas para escrever e engenharia mágica. Eram duas habilidades comerciais absolutamente essenciais para seu progresso como líder de guilda e jogador supremo. Qualquer um que tenha visto que ambos os trade skills poderiam fazer concordaria que, para um Morpeg, eles eram praticamente insuperáveis. Até mesmo a ferraria e a alquimia só podiam ficar em segundo plano para eles. Porém, para fazer isso, ele precisaria sentar e trabalhar nessas duas habilidades comerciais, o que era bom, já que agora ele teria que permanecer em casa enquanto aumentava sua proficiência em ambas. Ele tinha cristais de éter suficientes para pular o processo de conversão das habilidades de espada restantes, sem mencionar que ele também precisava adicionar suas habilidades de arco, técnicas de grande mestre e todas as outras técnicas ao seu repertório. Mas isso não foi tudo. Não se deve esquecer o número infinito de feitiços que ele poderia adicionar. Os livros de feitiços geralmente eram criados pelo sistema e distribuídos. Os que foram vendidos foram apenas cópias de originais feitos pela Epic Trade Skill Copywriting. Este foi um nível acima do Advanced Scribing Trade Skill. Escrever por si só não permitiria replicar uma habilidade comercial, mas o copywriting sim. Também custa muito menos e é mais fácil de subir de classificação em comparação com o Scrivener. Mas como uma pessoa com magia subjetiva, Draco poderia facilmente criar livros de feitiços intermináveis. Não se esqueça, a magia subjetiva era tratada como uma técnica e não como uma habilidade. Então qualquer feitiço que Draco fizesse com ela poderia ser transformado em uma habilidade oficial. Quanto à engenharia mágica, Draco simplesmente precisava continuar aprendendo projetos e experimentando-os. Se ele pudesse encontrar projetos que pudesse abusar com seus talentos de linhagem, seu talento de combate ou seu controle, ele estaria pronto. Por exemplo, o dispositivo básico de ampliação espacial usou sua afiliação dracônica e magia subjetiva para se transformar no dispositivo avançado de criação espacial, que era extremamente valioso. Quanto a criar um novo projeto usando sua própria habilidade, isso era impossível. Para fazer isso, ele precisaria investir tanto tempo na habilidade comercial quanto investiu na alquimia e na ferraria em sua vida passada, o que não era o ideal. Draco conhecia seus limites, e foi por isso que continuou procurando atalhos. Ele certamente poderia trilhar o caminho batido como todo mundo e ter sucesso no final com seu nível de talento, mas isso exigia investimento de tempo e esforço. Seu terceiro objetivo principal seria praticar suas habilidades comerciais recém-adquiridas e compreender suas máximas, bem como tentar desenvolver sua própria técnica para elas. Isso era importante, pois ele teria o melhor acesso à biblioteca durante a missão. Com isso em mente, Draco acenou para Over e disse: "Prepare a sala de trabalho para mim. Estoque com materiais épicos e lendários para ferraria, alquimia, escrivão e engenharia mágica. Além disso, deixe Natasha sozinha me servir durante meu horário de trabalho. Ela deve preparar minhas refeições e coordenar com o Pio o preparo de minhas bebidas. Ela também aquecerá minha cama durante esse período. Quanto às tarefas diversas da mansão, deixo-as para você e as outras empregadas. Se as outras também quiserem aquecer minha cama, informe-as desses detalhes antes de se inscreverem." Draco começou a explicar ao ver sobre o clã Morningstar e fez a eles a mesma oferta que fez ao Pia. O Homem-Cabra ficou comovido ao saber que Draco era um cara tão poderoso no mundo exterior. Draco também explicou como elas, as futuras concubinas, caso concordassem, viveriam em seu clã, bem como que seus status no mundo principal implicariam. Para uma imagem mais clara, ele o informou pouco sobre Umbra e a cidade-estado de Vita, mas não muito. Afinal, Draco pouco se importava se eles concordariam ou não. Foi a sorte de sua vida embarcar no trem incrustado de diamantes que era o clã Morningstar. Se eles decidissem não fazê-lo, essa seria uma escolha válida por si só.
Draco havia colocado essa mesma escolha diante de Home das empregadas do castelo Rank 7. Essas empregadas eram cerca de 300 no total, mas apenas 28 se juntaram a Draco, o que era menos de 10%. Ele não invejou a escolha dos 90%, mas também não se lembrava de seus rostos nem de seus nomes. Depois que recusaram a oportunidade, eles voltaram a ser personagens de fundo sem rosto em sua vida, e ele estava focado em seu próprio caminho de progressão. Over assentiu e cumpriu as ordens de Draco. Nesse interim, o próprio sujeito entrou na oficina da Evergreen Manor. Era um espaço verdadeiramente magnífico com quase tudo que Draco precisava. Bem, provavelmente porque era uma sala de mundo super mini e pequena com fácil personalização. Seu cenário básico era o típico prado exuberante com pássaros cantando e rios correndo, mas poderia ser reorganizado em qualquer coisa. É claro que qualquer super mini mundo artificial poderia ser personalizado por alguém que tivesse a habilidade ou um poderoso estado de ser, mas o que havia de especial nesse mundo era que qualquer um poderia fazê-lo, mesmo que fosse um completo idiota. Parecia que o deus do refinamento havia previsto que aqueles estrangeiros que chegassem poderiam ser completamente ignorantes sobre habilidades comerciais ou ter estados de ser pobres. Então ele havia planejado com antecedência para eles. Verdadeiramente, este deus do refinamento estava se mostrando um personagem supremo. Ele nem estava vivo, mas era possível ver sua natureza meticulosa e inteligente pela forma como tudo foi organizado há tantos milênios. Draco mudou o mundo de uma linda pradaria para uma forjadeira vitoriana, steampunk. Mesmo que tal coisa fosse definitivamente ilegal no mundo exterior, ele poderia facilmente criá-la aqui devido ao local ser uma missão única e um super mini mundo pequeno. Mesmo assim, só tinha realmente um valor estético, pois ele já possuía ferramentas próprias. Draco pegou seu conjunto Semi-Epic Blacksmithing e Alchemy. Ele os esfregou com carinho, pois foram feitos por seu amado dragão branco. Ikari gastou apenas alguns segundos para criá-los com seu poder, mas ela não percebeu o valor emocional que eles teriam para Draco. Embora provavelmente pudesse fazer um conjunto melhor ou comprar um, ele se absteve de fazê-lo. O que Ikari fez foi perfeito o suficiente para ele. Draco também eliminou Paidada e Enjolnir. Ele deu um tapinha leve nas ferramentas épicas e as soprou. Mesmo que não houvesse poeira, ele ainda sentia como se não os tocasse há muito tempo. Draco também abriu sua tela de status. Nome Draco Classe, Abissal Prime Raça, Híbrido, Humano/Última Assunte. Classificação, Aventureiro, 1, Nível, 50 ESP, 188.362% Força, 100 Diz, sem fim, sem terno, 70 Primavera, 70 Chá, 70 Sorte. Sem habilidades de combate, forma de dragão, grau 1, forma de demônio, grau 1, forma de diabo, grau 1, mãos necróticas, maldição do mal, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra, becon, benção do anjo, corrompido, explosão mental, encanto. Habilidades não relacionadas ao combate, vínculo da alma, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão, evolução. Furtividade suprema, inteligência pináculo, Dragobond, conversão de éter, astúcia do diabo, grau 1, poder demoníaco, grau 1, superioridade dracônica, grau 1. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 62, 49%, alquimia, nível 63, 13%, encantamento, nível 100, 0%, engenharia mágica, nível 14. 15%, escrivão, nível 5, 30%, corsário nível 1, 0%, os lábios de Draco se contraíram. Agora que ele verificou, sua ferraria e alquimia não estavam nem no nível máximo para o rank mestre. Então, ele não se tornaria um grão-mestre mesmo que cumprisse todas as condições. Ele também precisava de 51.257% de experiência para atualizar todos os seus itens de uma só vez. Olhando desta forma, ele poderia matar 2 coelhos com uma cajadada só, o que aumentaria seu nível de habilidade comercial e ganharia experiência com novos designs. Afinal, ele não ganharia nada se o design já estivesse estabelecido além da experiência comum do Tradeskill. No entanto, se ele criasse um novo design, receberia uma notificação do sistema e alguma experiência com suas coisas. Pelo menos, ele esperava que sim.
Ele sabia que estar em uma missão única tinha seus benefícios e malefícios. Por um lado, ele rompeu as restrições da era atual e poderia se tornar um grão-mestre indefinidamente à vontade, e suas ações estavam fora da vista dos deuses, entre outros. Mas era provável que as suas criações pudessem ser mantidas nos padrões da era antiga, em que o seu talento supremo poderia tornar-se menos supremo e mais comum. Com isso em mente, Draco começou a trabalhar. Ele decidiu começar com alquimia, já que seria mais rápido que metalurgia. Desta vez, ele obviamente não se limitou a desligar seus títulos e usar apenas sua técnica. Draco despejou todo o seu conhecimento e foco de 2 linhas do tempo na alquimia. Tudo o que ele conhecia e vivenciava regurgitou e moldou em uma forma nova e mais prática nas mãos de Paidadani e de sua própria técnica. Uma taxa de sucesso tão alta, superior a 100%, significava que sua chance de fracasso era nula. Na verdade, até ajudou a reduzir seu já curto tempo de elaboração. O que deveria levar 5 minutos agora levou apenas 1. Isso chocou Draco muito, mas ele aceitou. Não só isso, mas sua técnica de grande mestre aumentou passivamente muitos aspectos do processo de fabricação, como a qualidade, quantidade e valor do item, mas também diminuiu outros como consumo de tempo, consumo de material e consumo de resistência. Para Draco, parecia menos que ele estava criando uma poção épica ou semi-lendária e mais como se estivesse fazendo uma poção comum como um alquimista de nível mestre. Foi muito fácil. Era como se ele estivesse fervendo água, e não fazendo uma poção poderosa, pelo amor de Deus. A diferença que uma técnica de grande mestre poderia fazer, especialmente uma de qualidade suprema como aquelas que ele gerou automaticamente, não era compreensível pelos meios normais. Qualquer que fosse aquela coisa geradora de autotécnica, era muito poderosa. Ao lado de sua linhagem e controle, era o aspecto mais poderoso da existência de Draco, algo profundamente ligado à sua ascensão e queda em ambas as linhas do tempo. No final de um dia, Draco já havia produzido mais de 1.400 poções épicas. Este número era realmente assustador quando se olhava para a classificação das poções. Ele ganhou em um dia o que outro alquimista Master Rank ganhou em um mês. Puta merda. Guild Wars capítulo 371. Crescimento de habilidades comerciais 2. Um número tão grande de poções significava que Draco poderia ganhar uma boa quantia de dinheiro se as colocasse à venda em um leilão ou em sua loja. No entanto, em vez de ficar feliz, ele sentiu uma frustração sem fim por um motivo específico. Seu pior medo havia se concretizado. Nesta missão única, ele poderia desfrutar da parte bonita da banana, mas também foi forçado a comer as partes machucadas. Todas as poções foram feitas com uma boa quantidade de fórmulas que ele conhecia ou lembrava como sendo únicas na linha do tempo anterior. Muitos deles eram apenas misturas aleatórias que ele abusou de sua alta taxa de sucesso para fazer acontecer. Caso contrário, até mesmo um verdadeiro grande mestre poderia enfrentar a explosão de um caldeirão. No entanto, não importa o que aconteça, apenas cerca de 30 de suas naves foram reconhecidas como únicas com uma mensagem de sistema que as acompanhava. Como ele só obteve 100% de experiência comercial para cada receita de poção épica, Draco percebeu que realmente tinha um longo caminho a percorrer. Pelo menos seu nível de habilidade comercial estava subindo rapidamente. Afinal, as receitas podiam não ser novas, mas ainda assim eram épicas. Um dia de trabalho com seu ritmo acelerado gerou poções suficientes para rivalizar com a produção mensal normal de um alquimista Master Rank. Se os alquimistas normais de Master Rank precisassem de 6 meses para atingir o limite de nível, então Draco levaria 6 dias. Na verdade, e embora possa parecer curto, deve-se lembrar que a dificuldade no Master Rank não ia do nível 60 para o nível 80. Não, foi passar do nível 80 para o nível 81, uma tarefa árdua que levou anos e anos. Apenas subir de nível parecia moleza em comparação, e era exatamente isso para Draco. No entanto, a falta de experiência de classe o enfureceu. Ele começou a desprezar a velha era por ser uma terra de arruaceiros pretensiosos que olhavam demais para o futuro. Quem lhe pediu que fossem gênios que tinham quase tudo? A Rump, foi bem feito para eles terem sido aniquilados. Draco continuou a deixar pensamentos negativos e odiosos passarem por sua mente sobre a antiga era devido à sua insatisfação. Depois de passar um dia inteiro elaborando, Draco saiu para tomar banho e saborear uma refeição.
Ambas as atividades foram realizadas por Natasha, que não odiava mais seu papel. Na verdade, ela recebeu isso com um entusiasmo surpreendente, o que surpreendeu Draco. Mais uma vez, suas previsões se revelaram erradas, pois Natasha se recuperou mais rápido do que ele esperava. Porém, Draco não estava com vontade de saborear a iguaria que era a mulher-pássaro. Depois que ele terminasse a maior parte de seu trabalho, ele ainda poderia destruí-la, mas até então ela estava fora de perigo. Natasha pareceu decepcionada com isso, mas ainda manteve seu comportamento entusiasmado. Assim era a vida. Se alguém perseguisse outra pessoa e fosse ignorado, não seria surpresa que, quando os papéis se invertessem, o mesmo pudesse acontecer. Draco verificou o pia e viu que a Elfling havia retornado ao trabalho e estava preparando muitas bebidas para seu novo marido. A pequena gracinha exibia um sorriso feliz e até cantava uma musiquinha enquanto trabalhava, trazendo um sorriso ao rosto anteriormente imóvel de Draco. Quanto às outras empregadas, algumas optaram por se arriscar e se juntar à linhagem de Draco depois que Clover explicou os detalhes, enquanto outras optaram por ir embora, pois buscavam apenas alguns benefícios rápidos, sem qualquer compromisso. Mesmo assim, boa parte das beldades ficou em cima do muro, pois essa foi uma grande decisão. Ninguém conhecia o futuro e ninguém poderia dizer que escolher ficar com ou sem ele era uma boa ideia. Talvez se eles estivessem mais familiarizados com o mundo exterior e entendessem o que Umbra, Vita e outros enfeites representavam, eles não hesitariam. Atualmente, era como pedir a um grupo de não-crentes que aceitasse uma nova religião. Alguns poderiam aderir à fé, alguns ficariam inseguros e muitos zombariam com escárnio. Foi algo semelhante. Um total de 15 até agora escolheram se juntar ao clã Morningstar. Draco disse a Clover para levar um deles para seu quarto particular dia sim, dia não, para que ele terminasse de consumá-lo dentro de um mês. Afinal, ele estava trabalhando, então não poderia dedicar muito de seu precioso tempo plantando sementes em qualquer jardim que encontrasse. Quanto às meninas, não podiam reclamar, pois já haviam feito a escolha. Agora, era uma questão de esperar para ver se eles eram sábios. Draco voltou a fazer poções intermináveis. Após o intervalo, ele se concentrou em tentar fazer receitas extremamente malucas ou sem sentido que ninguém deveria ter tentado. Ele sabia que realmente estaria forçando seu caldeirão e sua taxa de sucesso se fizesse isso, mas não tinha escolha. Se ele não obtivesse experiência suficiente para aumentar o nível de suas coisas, ele nunca poderia se tornar o Rank 2. Mesmo que não houvesse pressa para chegar lá, Draco queria atualizar sua magia subjetiva para o Rank 2 através de seu título de Deus Mago. No Rank 2, ele ganharia a habilidade de usar feitiços básicos dos elementos do pináculo, e isso mudaria fundamentalmente a forma como ele lutava, tornando-o instantaneamente muito mais forte do que já era. Infelizmente, Draco não teve muito sucesso nessa empreitada porque mesmo uma alta taxa de sucesso não poderia garantir uma poção quando os ingredientes eram muito caóticos quando misturados. Em vez disso, tudo o que conseguiu foi um lote de lixo. Era impossível que seu caldeirão explodisse em seu rosto, já que ele usava a energia mundana para suprimi-lo e jogá-lo fora quando parecia problemático. Como tal, no segundo dia de preparação de poções, Draco obteve apenas 567 poções úteis, enquanto as 789 restantes falharam. Pior ainda, desses 567 sucessos malucos, de alguma forma apenas 12 acabaram sendo designs únicos. Neste ponto, ele estava prestes a arrancar os cabelos de raiva. Porém, ele respirou fundo e depois de se acalmar um pouco, entendeu a lógica por trás disso. A alquimia era de longe a habilidade comercial básica mais lucrativa do grupo. Então, sem surpresa, havia muitas delas, e encontrar uma nova receita era o objetivo de vida de todo alquimista. Comparados a eles, os ferreiros geralmente trabalhavam com designs simples e dificilmente faziam novos, a menos que fossem encomendados sob medida ou que fosse hora de tentarem se tornar um grande mestre. Além disso, eles tinham muito mais combinações para criar algo único com todos os tipos de armas e tipos de materiais, principalmente quando se adicionava a existência de encantamentos. Felizmente, isso também significava que Draco teria uma chance muito melhor de fazer isso com sua ferraria, e a experiência obtida também seria maior. Afinal,
Cada nova receita de poção épica deu apenas 100%, enquanto um design semi-lendário nunca antes visto deu a ele 500%. Como tal, Draco desistiu de tentar perseguir novos designs de poções, pois estava perdendo tempo e esforço com algo não tão útil. Seria muito melhor se concentrar na criação de poções adequadas até atingir o nível máximo. Pensando nisso, Draco mudou seu objetivo para o terceiro dia. Ele simplesmente se ateve a uma das novas receitas que criou nos últimos 2 dias, que foi chamada de Poção de Iluminação. Iluminação, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, aumenta o ganho de experiência de habilidade comercial em 100% por 1 hora. Concede uma pequena chance de desenvolver uma nova técnica de artesanato própria. Era algo que venderia como pão quente entre todos os mestres de Tradeskill do mundo, sejam jogadores ou NPCs. No entanto, nenhum jogador poderia pagar facilmente, a menos que fizesse parte do escalão superior da Umbra. Quanto às facções de NPCs, muito poucos, além das principais potências, seriam capazes de comprá-los a granel pelos preços que Draco planejava cobrar. Naturalmente, muitos mestres expert e Master Rank Tradeskill poderiam comprá-lo, já que seu ofício lhes renderia muitos lucros ao longo do tempo. Esta foi a diferença fundamental entre jogadores de combate /NPCs e jogadores de estilo de vida /NPCs. Os jogadores de combate estavam sempre procurando maneiras de ganhar mais dinheiro em menos tempo para aumentar sua força, então eles tinham que caçar na selva e contar com o RNG para alimentá-los dia após dia. Para jogadores de estilo de vida, seu trabalho normal era negociável, então eles nunca sentiram falta de dinheiro da mesma forma que os jogadores de combate. No entanto, eles geralmente eram fracos e não conseguiam se defender contra ameaças. Tudo teve suas vantagens e desvantagens. Em essência, fabricar itens voltados para mestres de habilidades comerciais, em vez de indivíduos de combate habituais, renderia muito mais lucro e comercialização. Muitos mais seriam capazes de pagar a iluminação em comparação com o beijo do anjo, que era útil apenas para a batalha. Às vezes, o valor de um item não era decidido pela sua própria utilidade, mas pelo número de compradores disponíveis que poderiam realmente comprá-lo. Por exemplo, alguém poderia ter um item supremo para dar a vida eterna, mas se ninguém pudesse comprá-lo, então seria praticamente inútil do ponto de vista econômico. Draco consumia naturalmente as poções que preparava a cada hora. Não fazia sentido perder mais tempo, pois ele tinha uma longa lista de coisas para realizar no menor tempo possível. Só assim, seu nível de habilidade comercial disparou como o poder das 4 belezas. Depois de apenas mais um dia, ele passou do nível inicial do nível 63, 14%, para o nível 70, 87%. Este foi um salto alucinante que qualquer alquimista Master Rank gritaria. Apenas 3 dias. Ele já estava na metade de sua classificação e parecia que atingiria o limite de nível em mais 4 dias. À medida que o seu nível de habilidade comercial aumentava, ele ganhava menos experiência com as mesmas receitas. Como tal, embora bebesse continuamente sua própria poção e trabalhasse incansavelmente todos os dias, exceto na hora das refeições, ele ainda progredia cada vez menos. Sem mencionar que agora ele tinha que semear uma das garotas. A primeira que Clover designou para ele foi uma garota meio golem com pedaços rochosos nos ombros, costas e pernas. Apenas suas coxas, bunda, peito, rosto, cabelo e estômago eram pele humana normal. Isso não a fez parecer estranha, mas adicionou uma estética exótica a ela. Afinal, o que os jogadores mais amavam no Boundless era a riqueza de raças e experiências sexuais que os aguardavam. Todos poderiam encontrar aquela raça com a qual só poderiam ter fantasiado em suas cabeças ou assistido em pornografia e realmente copular fisicamente com eles. Não importava que Boundless fosse virtual, porque tudo parecia real a ponto de não haver distinção. Até Draco ficou intrigado com isso. Afinal, na linha do tempo anterior ele havia passado a primeira metade perseguindo Eve e depois ficando com ela. Depois a segunda metade foi dividida entre odiar.es com a Rina e ser estuprado por Maria. Como tal, pode-se dizer que a linha do tempo anterior estava simplesmente, realmente confusa. Ninguém realmente teve um final feliz naquela época, exceto, é claro, o Lorde local, que foi o grande vencedor da linha do tempo anterior. Por causa disso,
Este atual era como uma utopia para Draco e todos os outros. Mesmo que os outros não tivessem ideia disso, suas vidas atuais eram 1000 vezes melhores e mais tranquilas do que seriam de outra forma. Quanto ao vencedor anterior, ele nem estava mais concorrendo. Ele era apenas um pedaço gordo de carne sendo lentamente cozido com perfeição. Mesmo que ele pudesse ser consumido a qualquer momento, a parte triste disso era que ele estava completamente alheio a isso. Draco fez questão de bater impiedosamente nesta nova concubina, até mesmo ativando sua herança do demônio com chifres. Se a garota meio golem não possuísse um físico forte graças à sua linhagem rochosa, ela provavelmente teria acabado como Doris. Draco ficou surpreso ao descobrir que ela se sentia como uma garota normal lá embaixo, com um sentimento estranhamente único. Era um pouco mais áspero que a maioria dos canais normais, mas a leve aspereza acabou rendendo mais prazer devido ao atrito. Quando ele terminou, havia apenas uma linda garota meio golem na cama com um líquido preto esbranquiçado cobrindo seu corpo e saindo de seu canal. Seus olhos estavam vidrados porque ela havia perdido a consciência. Draco chamou Natasa para cuidar da limpeza desta vez, a fim de provocar sua luxúria e desejo. Agora que ela havia caído, ele queria que ela fervesse de desejo como o pia e ver quanto tempo ela duraria antes de saltar sobre ele. Quando Natasa entrou e viu a pobre menina quebrada, sua expressão mudou. Ela não pôde deixar de se perguntar se um dia acabaria assim, e o pensamento gelou seu coração. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.